Bom, se nós estamos fazendo uma integração, é óbvio que nos interessa também, eventualmente, fazer uma mudança no parâmetro que está sendo usado para fazer a integração. Outra coisa que acontece é que, dado que a gente tem uma curva ela pode ser especificada por meio de diversas funções vetoriais, né? Então a gente não tem uma única parametrização para uma curva gama dada. O que acontece, a pergunta é, o que acontece com essa integral de linha quando eu mudo a parametrização da curva correspondente? Né? Então é o que a gente vai estudar a partir de agora. Bom, primeiro vamos definir o que é uma mudança de parâmetro. Então, se eu tenho duas curvas, uma gama do intervalo AB no Rn e uma beta no intervalo CD no Rn, eu digo que a curva beta ela é obtida da curva gama por uma mudança de parâmetro se existir uma função, tá? Definida no domínio aqui da beta, nos reais, de classe C1, com a derivada dessa função não se anulando. A gente vai entender o porquê disso daqui a pouco, tá? Para todo U. E a imagem da minha função g corresponde ao intervalo AB, ou seja, ela vai produzir exatamente dentro desse domínio, né, ou utilizando este domínio, o meu intervalo da curva gama. E tudo isso tem que acontecer com a beta de U sendo, na verdade, a gama da G de U para todo U no intervalo CD. Bom, por que isso aqui nós precisamos que a função G não se anule, né, em nenhum ponto do meu domínio? Porque observe que a minha curva gama, a beta, que é uma reparametrização da gama, né? Se eu for tomar a derivada dela, vai dar a derivada da gama vezes a derivada da G, pela regra da cadeia. Então, se a derivada da G se anular, significa que em algum ponto o meu vetor tangente à curva beta se anula. Ok? E aí isso não faz sentido na minha integral de linha, né? Já que eu vou estar zerando o ponto correspondente a essa curva beta, ok? Bom, se a minha derivada de G ela não se anula, então ou ela é totalmente positiva ou ela é totalmente negativa. Se ela for positiva, significa que ela vai manter a orientação da minha curva original. Ou seja, quando eu passo e percorro de A até B, a minha beta também vai percorrer de C até D. Né? Por quê? Porque a minha função derivada sendo positiva, ela é crescente. Então, valores crescentes de U levam a valores crescentes no intervalo AB. E, portanto, ela vai seguir o mesmo sentido as curvas beta e gama. Agora, se a minha derivada for negativa, ela passa a ser uma função decrescente. E sendo decrescente, significa que quando eu cresço na minha função U, eu estou decrescendo no meu intervalo AB. Então, correspondente aí o sentido contrário para a minha função beta. Então, eu digo que ela inverte a orientação. Então, uma preserva a orientação, a outra inverte a orientação. Então, nós temos o seguinte teorema. Se eu tenho um campo vetorial definido aí num subconjunto A, no Rn e no Rn, contínuo, e duas curvas gama e beta, ambas de classe C1, tal que beta é obtida de gama por uma mudança de parâmetro. Então, se a mudança de parâmetro preserva a orientação, então a integral de linha de f na curva gama é igual à integral de linha de f na curva beta. Ou seja, a mudança de parâmetro mantém a minha integral de linha. Tá? Por outro lado, se a mudança de parâmetro inverte a orientação, então a integral de linha de f na curva gama vai ser igual a menos a integral de linha de f na curva beta. Tá?
Então, esses são os resultados que acontecem com relação à mudança de parâmetro da minha curva gama. A demonstração é relativamente simples, né? Embora a gente tenha que escrever bastante aqui. Mas, como eu tenho que beta é obtido de gama por uma mudança de parâmetro, eu tenho uma função de classe C1, né? Com a derivada positiva para todo U. A imagem de G é o intervalo AB. E o beta de U é igual ao gama de G de U para todo U. Mas G é crescente por causa da derivada, e o G do intervalo CD leva no intervalo AB. Portanto, eu tenho que o G de C vai levar em G em A e o G de D vai levar em B. Então, eu vou fazer uma mudança de variável T igual a G de U na minha integral de linha. Então, a minha integral de linha de F em gama vai ser a integral de AB de F em gama de T, vezes a derivada de gama de T dt. Ora, se eu estou fazendo uma mudança de variável, enquanto aqui eu integrava de A a B, agora eu vou integrar de C a D, já que eu estou mudando para a variável G de U, né? Então, eu tenho a integral de C a D, tá? De F, o meu T é G de U, então vai ficar F de gama de G de U, portanto é beta de U, tá? Beta de U, vezes, aqui eu tenho a derivada da função gama em T, então a derivada em G de U, a derivada de gama em G de U, e já que eu tenho aqui T igual a G de U, significa que dt vai ser a derivada de G de U, du. Então, no lugar do dt, eu tenho aqui G derivada de G de U, du. Acontece que este cara que está aqui, né, ele é exatamente a derivada da beta de U, né? Porque a beta de U vai ser a função composta, né? Como a gente viu ali atrás. Então, eu tenho a beta de U, ela é dada pela gama da G de U. Então, pela regra da cadeia, a derivada da U é a derivada da gama G de U vezes G' de U. Aqui é um produto de números, né? Vezes G de U. É um número vezes um vetor. É regra da cadeia para funções vetoriais. Então, isso aqui é exatamente a derivada de beta de U. Ora, mas isso aqui é exatamente a definição da integral de linha na curva beta. Portanto, a integral de linha na curva beta. Então, se ela preserva a orientação, ela não muda o valor da integral de linha. Para o outro caso, em que beta é a mudança que inverte a orientação, a única coisa que vai mudar aqui dessas condições todas é justamente essa condição aqui, né? Em que a minha derivada é positiva. Agora eu passo a ter a minha derivada negativa, tá? Então a função é decrescente. Isso significa que o G de C é B e o G de D é A. Então, quando eu faço aqui a minha integral, né, a minha integral na curva gama vai ser que é a integral de A a B de F aplicado na curva gama, produto escalar com o vetor gama linha de T, tá? Fazendo a mudança T igual a G de U, vai ser a integral agora de D a C, porque o D leva no A e o C leva no B. De F em beta de U, né, que aqui T é G de U, tá? E o restante é exatamente igual, né? Vai aparecer aqui a gama aplicada em G de U. Aqui o meu dt é G' de U du, tá? Nós já vimos que isso aqui corresponde à derivada de beta de U, tá? Só que como eu preciso trocar essa ordem de integração aqui, na hora que eu inverto, eu tenho que inverter o sinal, né? Então fica a integral de C a D de F de beta de U, beta' de U du. Isso aqui é menos a integral da F, integral de linha de F na curva beta, tá? Então, nesse caso, quando inverte a orientação, o sinal também da minha integral é trocado. Bom, nós vimos a integral de linha sobre campos vetoriais.
Mas faz sentido falar em integral de linha funções de várias variáveis apenas, né? E a resposta é sim. Então, o que a gente considera aqui, ó, agora é uma função, vou considerar uma função do R2 para facilitar aqui a nossa expressão, né? Depois a gente generaliza. Então, eu tenho uma função agora de um subconjunto do R2 nos reais, uma função contínua, uma função de várias variáveis, comum, né? E eu tenho uma curva gama de AB em A, uma curva de classe C1. Para calcular essa integral em cima desta curva, né, o que na prática quer dizer que eu estou estimando a área que forma entre a curva gama em relação ao plano XY, tá? Então eu posso aproximar isso para uma série de produtos, onde eu escolho um ponto arbitrário dentro desses subintervalos e multiplico ele pelo tamanho aproximado do meu segmento de reta. Tá? Bom, nessa situação, então, fazendo essa aproximação, eu vou somar todo mundo e eu vou encontrar uma aproximação, então, da minha área correspondente. É claro que agora eu vou considerar o limite disso, né? Então, eu vou dizer que se eu tenho uma função contínua, uma curva de classe C1, nesse intervalo, eu vou definir a integral de linha de f pelo comprimento de arco gama ao valor do limite, se ele existir. Então, eu vou indicar a integral da minha f na curva gama ds, significando aqui o comprimento de arco, tá? Que é o limite quando ΔT vai a zero dos produtos formados pelas alturas das funções vezes a largura de cada segmento correspondente, tá? Desde que esse limite aqui exista. Só que se esse limite existe, então, na verdade, se ele existe, existe o limite dessa situação, que eu posso multiplicar aqui por ΔTi e dividir e multiplicar, um se cancela com o outro. E quando eu tomo o limite, fazendo o ΔT tender a zero, essa somatória se transforma numa integral, né? Então eu tenho a integral da f em gama de t, e este cara que está aqui dentro, né? Ele tende a derivada da gama em t. Então eu tenho aqui a norma da derivada da gama em t, dt. Portanto, a integral da minha função f na curva gama por comprimento de arco é a integral no intervalo AB da f de gama de t vezes a norma do vetor tangente à curva gama de t no ponto T. Exemplo, vamos calcular a integral de linha da função 3x² mais y² ds. Então observe que é uma função de duas variáveis, sendo que C é uma parametrização do círculo unitário com centro na origem. Então vamos considerar aqui uma parametrização, C de t igual a cosseno de t seno de t, com o t variando de 0 a 2π. Isso para me dar o círculo unitário. Então quando eu calculo aqui a norma do vetor tangente, é a norma da derivada disso aqui, menos seno de t, cosseno de t. A norma disso aqui vai dar raiz quadrada de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que vai dar 1. Portanto, a integral de f na curva C por comprimento de arco vai ser a integral de 0 a 2π, que é o intervalo que eles estão variando. Eu preciso aplicar essa curva nesses pontos, então fica 3 cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, vezes a norma do vetor tangente, que é 1 dt. Então ficou, bom, o cosseno, 1 cosseno ao quadrado com seno ao quadrado vai dar 1. Sobraram 2 cosseno ao quadrado de t. Então ficou 2 cosseno ao quadrado de t mais 1 dt. Vou fazer aqui uma substituição para facilitar a minha integração, né? Observe que essa integral agora é de uma variável. Então eu estou simplesmente lembrando aquela expressão que diz que cosseno de alfa mais beta é cosseno de alfa, cosseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta, né?
E eu vou usar isso aqui agora com t, né? T e t, então eu tenho que cosseno de 2t vai ser igual a cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t. Substituo isso aqui por 1 menos cosseno ao quadrado de t, ok? E aí eu encontro uma expressão que diz que cosseno de 2t é igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de t menos 1. Observe que é quase isso aqui, né? Eu preciso somar 2 apenas. Então eu vou somar 2 desse lado. Portanto, esse cara aqui é igual a 2 mais cosseno de 2t, que é mais fácil de fazer a integral. Ok? Deixa eu pagar as contas aqui. Bom, então eu vou fazer essa integral aqui. Essa integral vai dar 2t aplicado de 0 a 2π, mais aqui vai dar a integral de seno de 2t sobre 2 de 0 a 2π. Quando eu aplico essa integral aqui no seno em 0, vai dar seno de 0 a 0, cosseno de 2 de 4π também é 0. Então sobra só essa integral, quando eu aplicar em 0 dá 0, portanto eu vou aplicar apenas em 2π, vai dar 4π. Então essa integral dessa função nesse círculo corresponde exatamente igual a 4π. Ok? Bom, a questão aqui que a gente coloca nesse exercício é, tá, eu peguei uma parametrização seno de t, que é cosseno de t, seno de t. E se eu tivesse pegado seno e cosseno, será que o resultado ia ser o mesmo? Tá? Então, o que a gente vai mostrar agora é que, na verdade, a integral de linha de uma função, ela pode ser expressa como uma integral de linha de um campo vetorial específico. Então, os resultados que a gente tem para campo vetorial, de integral de linha de campo vetorial, continuam válidos para a integral de linha de funções simples. Então, se eu pegar uma função contínua e uma curva de classe C1 de tal forma que o vetor tangente não se anula, eu posso então definir um campo vetorial contínuo sobre essa curva gama, dado por f de gama de t igual a função aplicada em gama de t, multiplicado pelo versor do vetor tangente, ou seja, o vetor gama linha de t sobre a norma do gama linha de t. Já que eles não se anulam, eu posso dividir aqui pelo módulo. Tá? Observe que esse campo vetorial ele não está definido em todo o R2 aqui, né? Mas somente em cima da curva gama, tá? Mas é lógico que a gente poderia estendê-lo aí, pode admitir que existe uma extensão dele para uma região, uma vizinhança dessa curva. E eu posso calcular a integral desse campo vetorial na curva gama, tá? Considerando que ela está definida na curva gama. Então vai ser a integral de a b dessa função na curva gama, que é exatamente essa expressão, por isso eu coloquei aqui, produto escalar com o meu vetor tangente à curva gama de t. Quando eu multiplico, bom, esses caras aqui são números, esse é um número, esse é um número, este é um vetor. Então é este que vai fazer o produto escalar com este. Mas o produto escalar do vetor, do mesmo vetor, é exatamente a norma desse vetor ao quadrado. Como está dividido pela norma, o resultado é a norma do meu vetor gama linha de t. Observe que isso aqui é exatamente a definição da integral de linha de f na curva gama por comprimento de arco. Então, a integral de linha por comprimento de arco é igual à integral de um campo vetorial específico na curva gama. Portanto, a parametrização da curva gama, se ela preservar a orientação, vai preservar o valor da minha integral de linha, tá? Por comprimento de arco. Se a curva gama inverter a orientação, vai ter o sinal oposto, mas vai ter o mesmo módulo. Portanto, isso está resumido aqui, né? A integral de linha por comprimento de arco é uma integral de linha de um campo vetorial específico. A integral de linha independe da parametrização, desde que mantenha a orientação. Se a parametrização inverter a orientação, a integral de linha tem o mesmo valor em módulo, mas com sinal oposto.